Imagine alguém que você ama desaparecer sem deixar rastros. Você busca a ajuda da polícia, mobiliza vizinhos, organiza buscas desesperadas. Os dias viram meses, os meses viram anos, e a única saída é aceitar o pior. Realizar cerimônias fúnebres e aprender a viver com a dor. Mas agora, imagine que, depois de 30 anos, essa pessoa retorna, usando exatamente as mesmas roupas do dia em que sumiu, carregando o mesmo bilhete de trem, sem lembrar de nada do que aconteceu nesse período. Parece impossível, pois essa é a história real de Vasile Gorgos, um romeno que se tornou um dos maiores mistérios já registrados na Europa. Vasile tinha 63 anos em 1991. Era criador de gado, vivia em uma pequena vila perto de Bacău, na Romênia, e levava uma vida simples, dedicada à família e ao trabalho. De vez em quando, fazia viagens curtas para negociar seus animais em cidades vizinhas. Era exatamente o que ele faria naquele dia. Vasile comprou antecipadamente uma passagem de trem de ida e volta, avisou a família de que estaria em casa em 1 ou 2 dias e partiu tranquilo, sem nada indicar que aquela seria sua última despedida por muito, muito tempo. Quando o prazo do retorno passou e Vasile não chegou, a preocupação logo tomou conta da família. Horas depois, a ausência virou pânico. A polícia foi acionada, buscas foram feitas por toda a região, mas nenhuma pista foi encontrada. Não havia sinais de crime, não havia testemunhas, não havia explicação. Era como se ele tivesse simplesmente evaporado. Com o passar dos meses, a esperança foi se transformando em desespero. Anos depois, já sem respostas, a família precisou aceitar o pior. Vasile provavelmente estava morto. Missas e cerimônias em sua homenagem passaram a ser realizadas, e o mistério de seu desaparecimento parecia destinado a nunca ser resolvido. Mas tudo mudou em 29 de agosto de 2021. 3 décadas depois do sumiço, um carro desconhecido parou em frente à casa da família. Sem que ninguém entendesse de onde veio ou para onde ia, o veículo abriu a porta e deixou descer um homem idoso. Para o choque de todos, era Vasile Gorgos, agora com 93 anos. Ele ainda vestia as mesmas roupas de 1991, em bom estado de conservação, e segurava a passagem de trem intacta. O carro então partiu rapidamente, sem que ninguém conseguisse identificar a placa ou o motorista. O reencontro foi tão emocionante quanto confuso. Os filhos, já envelhecidos, mal podiam acreditar no que viam, mas Vasile, em vez de abraçá-los, parecia perdido. Ele não reconheceu os próprios filhos, não entendia perguntas sobre onde estivera e, quando pressionado, respondia apenas: "Eu sempre estive em casa." Para a família, aquilo não fazia o menor sentido. Como poderia ter estado em casa se eles mesmos enterraram sua memória por 30 anos? Submetido a exames médicos, os resultados surpreenderam. Apesar da idade avançada, sua saúde física era boa. Não havia sinais de maus tratos, doenças graves ou qualquer condição que justificasse um desaparecimento tão prolongado. A única falha era na memória. Vasile lembrava claramente da infância, da juventude, do trabalho como criador de gado e até de que sua esposa havia falecido. Mas quando chegava ao período entre a viagem de 1991 e o dia em que reapareceu, havia um vazio absoluto. 30 anos simplesmente sumiram de sua mente. Com o caso, levantou uma onda de teorias. Alguns especialistas acreditam que Vasile poderia ter sofrido um transtorno dissociativo severo ou até mesmo uma forma rara de amnésia que o fez perder a identidade e vagar por décadas, talvez acolhido por desconhecidos. Mas havia algo estranho. Se ele realmente vagou sem rumo, como explicar as roupas preservadas, a passagem de trem intacta e o misterioso carro que o deixou em casa? Isso abriu espaço para hipóteses muito mais sombrias e até fantásticas. Alguns acreditam que ele poderia ter sido sequestrado e mantido em cativeiro por todos esses anos, talvez forçado a trabalhar ou usado em experimentos secretos. Outros, mais ousados, chegaram a sugerir que Gorgos poderia ter sido vítima de um fenômeno paranormal ou até abduzido por extraterrestres. Afinal, como alguém pode desaparecer por 30 anos e voltar do mesmo jeito, como se o tempo tivesse parado? O fato é que ninguém conseguiu responder a essas perguntas. Até hoje, a volta de Vasile Gorgos permanece sem explicação.
Para sua família, foi um choque misturado entre alegria e medo. O pai que consideravam morto estava ali agora, mas como se fosse um estranho, que não se lembrava de nada do que viveram. Para o mundo, sua história continua sendo um enigma fascinante, que deixa uma dúvida impossível de ignorar. O que realmente aconteceu nos 30 anos em que Vasily esteve desaparecido? Se inscreva. Todo dia um fato novo.